recebi para ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. A tua palavra escondi, Senhor, a palavra escondi, guardada no meu coração. Boa noite, irmãos, paz seja convosco. Estamos aí em mais um sábado da nossa Escola de Sabedoria aí nessa noite de hoje. Vamos trazer o assunto aí que a gente vem conversando aí já há alguns sábados, né? Conhecendo Jesus. E hoje a gente tem o nosso companheiro aqui, o Renato, que vai nos ajudar aí. Então vou passar a palavra para os demais aí, dar uma saudação, né? Boa noite, irmãos, que a paz esteja com todos, que você possa receber nesse momento na sua casa, no seu lar, onde você estiver essa palavra, onde nós poderíamos dizer que não precisamos nem apresentar Jesus por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele é em nossas vidas, mas às vezes nós colocarmos alguns detalhes de como Jesus Ele foi tão especial e às vezes a gente consegue extrair desse conhecimento, colocar no nosso dia a dia para que a gente possa ter uma vida mais plena, uma vida mais dedicada aos caminhos do Senhor, e eu tenho certeza que vai ser um grande aprendizado aí para todos nós. Bem, boa noite, irmão, paz seja convosco. Estamos aqui servindo o Senhor com a palavra e com alegria. Estamos aqui mais uma vez para celebrar, né, irmão, a palavra, porque a palavra é vivida, não tanto só falada como vivida. Então a gente só dá continuidade no dia, porque o culto, a vida do cristão não começa quando abre a Bíblia, abre quando abrir os olhos, já começa a palavra de Deus se completar, porque a gente amanhece um dia e Deus já está escrevendo uma nova história em nossas vidas. Então agradecemos a Deus por tudo que tem feito em nossas vidas, até aqui nos tem sustentado o Senhor, tem nos guardado, e que essa palavra venha nos trazer alegria e nos venha aprender muito mais, porque todo dia estamos aprendendo com o Senhor. Amém? Boa noite, irmãos, que a paz esteja convosco. Então, pessoal, vamos... Se você já está aí com sua Bíblia em mãos, né? Você que nos acompanha sempre e os nossos estudos, eu convido agora a gente a fazer uma oração, né? Amém. Pedir direção do Espírito Santo, né? Que é quem nos revela toda a palavra, quem nos ensina, quem nos faz lembrar. Então eu convido você a orar conosco aí nesse estudo de hoje que a gente está iniciando. Então curva sua cabeça, feche seus olhos e vamos falar com o Pai. Senhor, meu Deus e meu Pai, te louvamos por mais esta oportunidade, ó Deus, que através dos meios comunicativos fazemos com que a Tua palavra seja explanada, ó Pai. Compartilhamos aqui toda a informação que temos, que passamos estudando durante essa semana, e te pedimos, ó Deus, que sejamos nós instrumentos seus, ó Pai. Que a Tua palavra toque o coração daqueles que nos ouvem, daqueles que despojam um tempo para ouvir a Tua palavra, ó Pai, para acompanhar esse estudo. E é em nome de Jesus que eu te peço e eu te agradeço. Amém. Então, pessoal, vamos iniciar para a gente proceder aqui com o estudo. Vamos abrir lá em João, capítulo 8. Eu vou ler 2 versículos aqui e vou pedir para os meus companheiros comentar junto comigo aqui, e a gente já vai estar dando sequência daí então, falando sobre quem foi, o que é, o que fez, o que não fez, o que aconteceu, né? Não tudo, mas um pouquinho. João 8:32. A gente precisa sempre entender muito bem o que a palavra de Deus fala tanto.
O versículo todos é conhecido, né, de todos, né? É um versículo muito conhecido e foi usado bastante nos últimos anos, né? João 8,32 diz lá: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Né? Amém. A princípio, primeiramente, a gente tem que entender que conhecereis a verdade. Para a gente conhecer, essa verdade tem que ser uma pessoa, né? E essa verdade é uma pessoa, porque ela se apresenta para nós em João, capítulo 14, versículo 6. Jesus ele chega e diz: Eu sou o único caminho, a única verdade e a única vida. Então o texto não está falando para nós aqui só para aprendermos a palavra de Deus, senão estaria escrito ali: E aprendereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas é para conhecer, é para ter intimidade, é para ter relacionamento. E eu consigo dizer para nós que a verdade é o próprio Jesus, através do que ele mesmo fala dele, né, sendo ele a verdade, o caminho e a vida, como também o próprio restante do texto aí vai afirmar isso. Porque o 32 é: Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E responderam-lhe os judeus, responderam-lhes as pessoas que estavam ouvindo a Cristo, dizendo: Somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Porque a verdade liberta. Então, se a verdade vem de encontro com alguém e causa este relacionamento a partir de uma conversa, tem que acontecer libertação. E sendo esta libertação efetuada, o povo é livre. Por isso Jesus fala ali. E aí no 34, Jesus dá a informação do que eles seriam livres, por conhecer esta verdade. Né? E replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica para sempre na casa, mas o filho, sim, fica para sempre. E aí vem o versículo 36 explicando o 32, dizendo: Se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O 32 é: Se conhecereis a verdade vos libertará. Sendo Cristo o Filho de Deus, e o próprio sendo a verdade enviada por Deus, vem o 36 e diz: Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Lorena, nos ajude a explicar melhor. Eu creio que quando nós conhecemos a Jesus, né, quando a gente tem aquele momento de intimidade com Ele, de compreender como podemos fazer para agradar a Cristo, eu creio que a gente vai se libertando do pecado. Porque quando a luz da palavra brilha em nós, a gente já começa a ver dentro do nosso coração, nos examinando, que isso é muito importante, né? A gente se examinar, ter aquele momento de intimidade, de se examinar, ver onde está pecando e pedir perdão a Cristo. Este momento é o momento de libertação, né? Aquilo que te fazia escravo, né? Aquilo que você era escravo da mentira, você não conseguiria parar de mentir, né? Você não conseguiria parar de furtar. Então, no momento em que você pede perdão, reconhecendo aquilo, e o Espírito Santo na hora te liberta, Jesus liberta você daquilo. Então, aquilo não te prende mais. Luizinho. Amém, é isso aí. Eu olhando ela falando assim, eu estou olhando, escutando, né? Na verdade, ela falou bem certinho. A palavra vem para nos apontar, para nos mostrar onde nós estamos errando. Não veio para condenar, veio para mostrar. Daí a condenação vai para aqueles que não querem a salvação. Então Jesus ele chegou aqui e viu um povo que não acreditava em salvação, porque eles acreditavam no sacrifício. Acreditavam que eles iam fazer o que era certo para eles, aos olhos dele. Mas Jesus falou assim: não, eu vim mostrar a verdade. E eu sou a verdade. Então tudo que eu fizer aqui na terra, se vocês fizerem igualzinho, vão comigo. Então Jesus veio dar exemplos. Então muitas vezes nós queremos saber o que é certo, olha para Jesus. O que Jesus faria? Se você quer saber se o teu casamento, tua vida está certinha, dá uma olhada na palavra, vê o que Jesus pediu para nós fazer. Então a palavra ela vem esclarecendo, ensinando o que é correto, o que é para fazer. E muitas vezes o mundo ensina tantas coisas certas, mas é para viver aqui. Mas a eternidade só Jesus pode levar e ensinar. Exatamente. E daí quando a gente olha o mundo não compreendendo, agora a gente está fazendo uma introdução pro Renato da procedência no estudo, né? Eu já vou passar a palavra para ele aí. Fecha com ele. Porque a gente tem que entender
né? Nós 4 estamos aqui falando sobre Jesus. Todo mundo pode conhecer Jesus, né? Todo mundo tem hoje em dia uma Bíblia na casa, né? Tem pessoas que têm mais de uma, né? Se não tem, tem no celular, tem online, tem na internet. Tem de um jeito ou de outro, se a gente quiser conhecer a verdade, a gente conhece. E tinha um povo que não compreendia o que Jesus dizia. Nesse mesmo texto aí. E a Bíblia nos informa o porquê que não compreendiam. Por que hoje muitas pessoas leem e não conseguem entender quem é o Cristo. Não conseguem entender qual a vontade de Deus. Olha comigo o versículo 43, e eu nem vou comentar ele. Eu vou ler ele e vou passar para o Renato. No mesmo João 8,43 diz assim: qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É uma pergunta que é feita. E a própria pergunta tem uma resposta e diz: é porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Que é onde Jesus, sempre diante de uma frustração, diante de algum acontecimento, ele dizia: está escrito. Porque a minha vida tem que se firmar no que está escrito, né? Quero conhecer a vontade de Deus? Vou ver o que está escrito, né? Quero viver de modo digno do Evangelho de Cristo? Quero ver o que está escrito. Eu preciso ouvir a palavra de Deus. A partir disso, Renato, o que você nos ajuda a complementar essas informações para a gente dar o pontapé no estudo aí de hoje? Bom, primeiro, quando a gente se coloca na posição de apresentar Jesus para o homem, e esse é o nosso principal objetivo quando a gente tem essa ligação, esse contato com Jesus, com Deus. E todos nós sabemos que Jesus ele veio em forma humana na Terra, ele tinha uma natureza humana e uma vontade humana. Mas muitas das vezes o homem, e quando eu falar homem, que a gente estenda tanto para crianças, para jovens, para mulheres, para homens, que ele veio e teve uma vida totalmente vitoriosa. Veio para vencer a morte e venceu, mas ele veio como nós somos hoje, matéria humana. Ele venceu sendo como nós, em carne, em osso, em tudo. Então, a Bíblia ela nos mostra como nós temos que seguir, porque ser como Jesus é muito difícil. O dia a dia vai nos permitir que nós melhore, né? Nós consiga segui-lo, mas nós precisamos olhar aqui para esse versículo 43 e nos perguntar por que nós, humanos, não entendemos muitas vezes. Por que nós não conseguimos discernir o que Ele quer, qual é o propósito? Será que porque nós somos incapazes? O que não nos está deixando ouvir? E a irmã Lorena, ela falou essa importância de deixarmos o pecado. O problema hoje não é só o pecado. Porque aqui, nossa, como é bonito nós falar, Jesus nos livra do nosso pecado. Mas muitas vezes a gente está ali dando murro na ponta da faca e o irmão, o próximo, ele não quer largar o pecado. Por inúmeras situações, sim. A gente vê muitas que o povo não queria largar o pecado. O crente hoje, muitas vezes, ele não quer ser mais sectário, dizendo assim na nossa palavra, não quer seguir da forma correta. Ele não quer ser mais a minoria. Quando eu falo minoria, é fazer diferente, porque não é fácil, meu irmão. Apresentar Jesus vai exigir de nós que nós sejamos a minoria. Porque a minoria vai precisar abrir mão de muitas coisas. Porque para sermos como Jesus, para termos uma vida sem pecado, nós precisamos ser minoria. Nós precisamos deixar algumas escolhas. Nós vamos olhar para o lado
e ver que se eu ia num lugar errado, eu participava de algo errado, eu já não vou mais poder participar. E nós ficamos presos aos amigos que nos levam, que nos induzem, porque aquilo é bom, porque aquilo é prazeroso, e deixamos de ver o que Jesus tem sido nas nossas vidas. Qual é o Jesus que nós estamos apresentando? Porque apresentar não é só o falar. Apresentar é sermos dia a dia como Ele. A gente quer uma religião, muitas das vezes, personalizada. A gente quer um culto que seja mais atrativo. Quando a gente fala assim, é porque muitas das vezes nós não queremos que fale sobre o pecado. Às vezes a igreja ela não quer falar sobre o pecado. Ela quer o quê? Ela quer uma palavra mais de amor. Eu vou falar assim até um termo que eu achei interessante. Às vezes o povo ele quer um culto coach, que está muito na moda hoje, e ele não quer realmente deixar o pecado ou falar do pecado, porque aquilo ali vai confrontar ele. Só que, meu irmão, o que eu tenho para falar para você é que Jesus ele foi um líder excepcional enquanto esteve aqui na terra. Hoje nós o seguimos. Ele foi um líder diferente de todos os outros líderes humanos. O seu caráter, da sua pessoa como Deus e homem, proporcionou uma perfeição em suas ações. E quando eu comento isso, é porque ninguém pode perguntar, e ninguém perguntou aos demais como... ninguém pode perguntar aos demais como ele perguntou. E eu vou complementar o versículo do irmão Jonathan, descendo um pouquinho ali, João 8,46. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? E aqui, reforçando, por que a gente não crê, muitas das vezes? Porque a gente se entrega tão fácil para o pecado, para situações que nos constrangem, para momentos que nos entristecem, e não olhamos que na terra veio um homem em carne, osso, como nós, e venceu de uma forma tão brilhante. Ele conseguiu deixar um legado até os dias de hoje, que a gente aprende dia a dia, e essa palavra se reforça, essa palavra se renova, e mesmo assim nós não deixamos um sequer momento para olhar lá para trás e ver que Jesus deu a sua vida na cruz de uma forma injusta e foi até lá sem reclamar, sem dizer que não iria conseguir, mas até aquele momento sempre sendo líder, porque ele veio, ele sabia qual era a sua missão, ele sabia qual era seu propósito, e ele pôde nos mostrar como ele fez e foi até o final. Então, para nós darmos esse start, essa introdução, eu apresento Jesus realmente como o maior líder, Jonathan. É tanto que ele marcou, né, antes e depois do nosso calendário. Sim. Né? E naquela época não tinha internet. A mídia não era tão robusta como é hoje. Uma perfeição, né? Se você e ver. ele simplesmente viveu de acordo com a vontade do Pai. Né? Por exemplo, não fugindo do início que você deu aí, mas se a gente for olhar aquela parábola dos dois filhos, né? A Bíblia, em algumas Bíblias, narra a parábola do filho pródigo, né? Com aquela parábola a gente aprende que tudo o que a gente tem longe do Pai se acaba, né? Porque a hora que um decide sair é justamente a hora que acaba que começa a vir a fome sobre a terra.
Ele pede a herança do pai dele a hora que acaba. A fome vem sobre a terra. E ele lembra, na casa do meu pai, ainda que eu viva como escravo, terei sandália, terei vestes e terei alimento. E ele pensa só no básico. E quando ele retorna, não é ele que vê o pai, é o pai que enxerga ele chegando e manda preparar um banquete. Então a gente aprende ali que tudo que a gente tem longe do pai vai se acabar. Seja alegria, seja paz, seja tranquilidade, seja dinheiro, seja roupa, seja carro, tudo vai se acabar. E a gente só sabe que precisa se achegar ao Pai. Que nem você falou ali o 46, né? Quem é de Deus ouve as palavras de Deus, por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Eu li o 43, qual a razão que não me compreendeis, a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Mas se a gente folhear a Bíblia aí no capítulo 10, no versículo 25, Jesus ele diz assim: respondeu-lhe Jesus, já vos disse e não credes. As obras que eu faço em nome do meu Pai testificam ao meu respeito. Porque ele viveu de acordo com a vontade de Deus. Como o Renato frisou, ele foi o maior líder, né? Exemplar em todas as suas atitudes, em todas as suas formas de trabalhar as emoções, né? Porque quando ele clama lá para afastar dele o cálice, a Bíblia diz que ele falou por 3 vezes as mesmas palavras no livro de Mateus. Ele pediu assim como nós, por isso que lá em Hebreus vai nos dizer que é para a gente chegar a ele, que ele compreende sim o que estamos passando. Porque ele tirou de sobre nós o peso da escravidão de ser escravo do pecado. Porque até ali a morte imperava. E o 26, Renato, ele diz assim, ó: mas vós não credes, porque não sois minhas ovelhas. E aí a gente encontra, como você falou, a gente vê na igreja que é um culto esquematizado do nosso gosto. Examinando que o culto seria para mim, então. E não para Deus. Eu estou vindo e quero um culto para mim. Porque eu quero assim, assim. E é ao contrário, assim, né? O culto é para Deus. E o culto para Deus. Daí vem o apóstolo Paulo e ele diz: não sabeis vós que sois templos de Deus? Né? Que é para mim usar o meu corpo para cultuar a Deus. Porque se é templo, é lugar de cultuar e não de ser cultuado. Né? Então a hora que eu chego, eu compreendo o que ele fala em Romanos. E apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo e santo, que é o agradável a Deus. Eu até anotei aqui, Jonathan, um gancho da tua palavra ali, que você comentou que as emoções, as sensações, ele vivenciou. Então ele tinha propriedade em falar e colocar tudo aqui na palavra. E eu coloquei aqui, ele possuía um completo conhecimento de cada momento e estágio do seu ministério. Então é como se tivesse organizado tudo antes, vivido tudo aquilo e colocado para nós, para que a cada dia a gente veja que, olha, a missão é difícil, mas dá para vencer. Faça assim, né? Olhe para cá, siga. Então, só reforçando o que você colocou, né, a respeito dessa situação. E como que eu faço, irmão Luiz, para me abandonar esse pecado? Porque eu tô chegando, vamos dizer assim, ó, eu tô chegando na igreja, eu tô conhecendo a Cristo, né? Tô me chegando a Ele, mas aquela vida que eu tinha, ela pesa ainda sobre mim. A hora que eu me aproximo daqueles meus amigos que me ofertam o que eu tinha convivência antes, eu ainda tenho um desejo de estar participando com eles das festinhas, mas aí eu venho a informação que hoje é dia de culto. Mas vai ter um churrasco na casa do meu amigo, vai ter uma festinha ali, vai ter uma... Como que eu faço para me rejeitar a velha vida? Porque a Bíblia diz que aquele que conhece a Cristo deixa as coisas velhas para trás, porque eis que tudo se fez novo. Como que eu faço? Como que eu faço para me achegar mais a Ele? Como que eu faço para mim ser realmente convencido do pecado, da justiça e do juízo? A Bíblia diz assim, que nós temos que chegar a Deus e Ele nos chegará a nós. Então a palavra é que nos limpa. Então se nós estamos sujos, você precisa do que? Quando você está sujo, chega em casa cansado do serviço, um banho. Você não vai em outro lugar, entendeu? Um banho. Palavra-chave é a palavra que limpa. Então quando você chega, alguém está chegando, você está chegando agora na presença de Deus, como você vai procurar entrar nesse caminho e ser limpo do pecado? Você quer resistir? A palavra do Senhor diz que nós temos que limpar a palavra.
Que a palavra vem nos convencendo, que o Espírito Santo nos convence do pecado. Porque o pecado é todo dia nós estamos cometendo. Mas quem que vai acusar esse pecado? O Espírito Santo. Aí você errou a palavra, ele vai lembrar nós da palavra. O Espírito Santo lembra da palavra. Exatamente. Então, só para ficar, o pessoal que está acompanhando ficar ciente, né? Que o Luizinho começou falando ali o versículo lá, chegai-vos a Deus e ele chegará a vós, está lá em Tiago, capítulo 4, versículo 8, né? Isso. E o restante do versículo fala sobre o pecado, irmão Luiz, porque o versículo é, chegai-vos a Deus e ele se achegará a vós, limpai as vossas mãos, ó pecadores. Fala de limpeza, fala de pureza, fala de transformação. E aí a gente entende como se achegar a Deus e deixar aquela velha vida. Por exemplo, Jeremias capítulo 4, versículo 4, Deus está tratando com o povo e fala assim, circuncidai-vos. Circuncisão era a aliança. E aí vem Jesus e faz a nova aliança, né? E aí eu vou ler Jeremias, que vai explicar o que era a circuncisão, que de fato o Deuteronômio vem falar para nós ali da circuncisão ao 8º dia. Então, capítulo 4, versículo 4 de Jeremias diz assim, circuncidai-vos para o Senhor. Circuncidai então o vosso coração, ó homens de Judá e moradores de Jerusalém, porque o meu furor não saia como fogo e arda, não haja quem apague por causa da malícia das vossas obras. Porque a gente precisa entender que o livro de Eclesiastes vai dizer que naquele dia, né, naquele dia da vinda, naquele dia, o que há de vir virá e julgará, sendo as obras boas ou sendo as obras más, né? Malaquias também fala. Malaquias também fala. O justo, ele veria a diferença, porque na verdade Deus quer fazer que nós seja a diferença. Não seja perfeito, porque não somos perfeitos, mas que nós faça a diferença, irmão Jonathan. Que o Deus olha na terra e falou que não há um justo na terra, e nunca vai ver. Mas ele quer que nós procuremos ser adoradores dele e procure aperfeiçoar nossas vidas. Então, se você faz a diferença na tua casa, no teu trabalho, então você está fazendo a diferença para Deus. Então, Deus vai te usar, ou vai usar qualquer um, ou você, aonde estiver, para mostrar que alguém tem, opa, eu tenho uma opção, eu posso ser uma pessoa assim, eu tenho um caminho a seguir. Eu acredito que é esse que Deus quer, que nós procuremos mostrar um exemplo para alguém seguir esse caminho. Lorena, você vai falar? Percebi que ela estava meio preparada. Ele vem já rápido, né? Agora é você. Tem que estar com o gatilho. Não dá nem tempo de preparar, né? Tem que estar alinhado. No finalzinho eu vou falar o porquê que a gente tem trabalhado dessa forma. Porque para o pessoal que está acompanhando, eu tenho feito assim, eu tenho trazido os professores, cada um estuda dentro do tema, mas cada um estuda individual e aqui a gente compartilha a informação. Exato, é bem bacana. E no final eu vou contar o porquê, e é um versículo bíblico que ensina isso. Amém. Então, eu vou ler um versículo, está lá em João 16, 13, e diz assim, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vô-lo há de anunciar. Então, quem irá anunciar a Cristo? Né? Através do Espírito Santo, ele irá usar os nossos lábios para anunciar a Cristo. E eu achei super interessante o que o irmão falou, o irmão Luiz, sobre a gente fazer a diferença. Né? Realmente, muitas vezes, a gente não vai usar de palavras, porque de palavras, talvez, para certas pessoas, seja muito invasivo. Você falar, ei, assim está errado, ou ei, não faça aquilo, não faça isso. Para eles pouco importa, vamos dizer assim, porque eles não têm ainda o conhecimento da palavra. Eles não tiveram a luz ainda da palavra. Mas no momento em que você é a luz, que o Espírito Santo te ajuda a anunciar a Cristo através dos teus lábios, as tuas atitudes, o teu comportamento, o teu modo de agir, então vai fazer um impacto na vida daquela pessoa. Vai denunciar o pecado dela. Né? Então eu creio que assim, você vai ser liberto, porque o Espírito Santo vai denunciar o teu pecado, como a palavra é uma espada de 2 gumes, e o teu próximo, ao ver a tua diferença, o teu comportamento, também vai ser tocado. Né? Então, eu vejo isso como uma grande importância, é algo que o apóstolo Paulo frisa muito. Né? Muitas vezes, principalmente as mulheres, né? E também fala nisso. Né? A mulher sábia, ela edifica a sua casa, edifica o seu lar.
E se o esposo não é convertido, ou o filho não é convertido, serão santificados pela esposa. Se a esposa conhece a Cristo, ou vice-versa, o marido conhece a Cristo. Por quê? Porque é o dia a dia, é a atitude, é o comportamento da pessoa que vai anunciar Cristo a ela. Eu creio assim. Amém. Então, seguindo a linha do Renato ali, para nós nos livrarmos desse pecado, né, que éramos escravos e fomos libertos, né? Por exemplo, em 1 Coríntios 7,19, fala assim: a circuncisão em si não é nada. A incircuncisão também não é nada. Mas o que vale é que guardem as ordenanças de Deus. Por isso que lá em Jeremias falava de circuncidar o coração. Porque quando a gente observa a linha de pensamento que o Renato nos trouxe, né, de que eu venho na igreja e quero um culto assim, assim, assado, eu começo a dizer como eu quero. Daí, se não é daquele jeito, eu não me agrado. Aí a gente observa que Deus fala sobre isso em Isaías 29:13. O meu povo me busca e me glorifica com os seus lábios, mas o seu coração está distante de mim. Né? E a Bíblia nos diz que, ouvindo porventura alguém o evangelho da salvação, fosse selado com o Espírito Santo. Está lá em Efésios 1:13. E aí a gente entende como você apresentaria. Pelo menos a gente começa a formar uma ideia. Né? A gente começa a tentar imaginar o que o Renato está falando, o que o Luiz está falando, o que a Lorena está falando. Né? E o que você nos fala mais, Renato? Eu queria até deixar um versículo e vou ler ele na íntegra aqui, quando eu comentei que Jesus, ele tinha o total conhecimento do seu propósito e sabia realmente o que ele estava fazendo. Lá em Lucas 9, do 18 ao 22. E o 22 é o que vai realmente fechar esse versículo e essa parte da palavra. Estando ele orando à parte, achavam-se presentes os discípulos, a quem perguntou: quem dizem as multidões que eu sou? Que sou eu? Responderam eles: João Batista. Mas outros, Elias, e ainda outros dizem que ressurgiu um dos antigos profetas. Mas vós, perguntou ele: quem dizeis que eu sou? Então falou Pedro e disse: és o Cristo de Deus. Ele, porém, advertindo-os, mandou que a ninguém declarassem tal coisa, dizendo: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Falando da sua missão, do seu propósito, da importância de olharmos para nós e deixarmos o pecado e enfrentar a nossa vida, a nossa dificuldade, as nossas provações, sabendo que Jesus deixou a sua vida lá na cruz para nos salvar, para nos libertar de todo pecado, nos libertar de todo pecado. Não ficarmos presos, não sermos escravos do pecado. Então, para a gente fechar essa parte aqui com esse versículo, Jonathan. Então, eu consigo entender aí que você está me falando que Jesus, ele não quer me tirar do pecado, ele quer tirar o pecado de dentro de mim. Exatamente. Para que eu não o pratique mais. Sim. Então, e sejamos, com as nossas ações, com as nossas atitudes, transformadores, que muitas das vezes, como a Lorena falou, a pessoa pergunta e você fala, você diz, ela até mostra o interesse, mas às vezes ela vai conseguir absorver toda aquela palavra num simples gesto, olhando para a Lorena, olhando para o Jonathan, olhando para o irmão Luizinho, vendo a diferença que é Cristo em nossas vidas, que é segui-lo. E isso é bem importante no dia a dia. A gente vê, às vezes, as pessoas sofrendo tanto com situações que elas não conseguem se libertar, porque elas acabam sendo escravas do pecado.
Tá, deixa eu ver se eu consigo criar uma linha de pensamento aqui com vocês três. Vocês se recordam da passagem do bom samaritano? Todos se recordam? Sim. O pessoal que está nos acompanhando, se não se recordam, folheie a Bíblia aí, encontra a parábola do bom samaritano lá no livro de Lucas, dá uma lida nela, que vai ficar muito claro o que que eu vou tentar elaborar aqui com vocês. O que o bom samaritano usou para cuidar daquele ferido? Daquele que estava no chão? Óleo e vinho, não foi? Mas por ali passou pessoas conhecedoras, né? Pessoas que sabiam, né, de como ajudar o próximo. Lembra? O mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a nossa força, com todo o nosso coração e com todo o nosso entendimento. Por isso que é preciso a gente ler a palavra, ouvir a palavra e guardar a palavra. Então o bom samaritano, ele pega aquele homem que estava no caminho, ferido, e cuida dele com óleo e vinho. O que esses utensílios fazem em uma pessoa ferida? Qual é a função do óleo e do vinho? Pode falar. Então, o vinho, ele fica como tipo uma anestesia, né? Qualquer bebida alcoólica ou algo assim, álcool anestesia na hora, né? Um ferimento. E o óleo, eu creio que ele hidrata a ferida, porque o álcool, até se você passa direto álcool em gel na mão, você vê que resseca muito as mãos. Então, o álcool, ele tira, mata a bactéria, tudo, mas ainda fica bem ressecada a ferida. E o óleo, ele vem hidratando aquela ferida. Então, o álcool Como limpeza. e o vinho, o vinho, né, com o álcool ali fazendo a limpeza, e o óleo, Um remédio para hidratar, né? um remédio para hidratar. Cicatrizando seria, né? E agora eu pergunto assim, como que é feito o óleo? Por exemplo, você pega a azeitona lá, como que é feita para extrair o óleo? Espremido. Moído. Moído, Na espremido. prensa, né? Na prensa. E como que era feito o vinho antigamente? Era pisado, né? Pisado. Olha o versículo 22 que o Renato leu de Lucas 9. E dizendo, Jesus falando, é necessário, ou seja, não tem outra escapatória. Mas guarda o que eu falei do óleo e do vinho e o que vocês refletiram aqui junto comigo. É necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas. Seja rejeitado pelos anciões, né, pessoas experientes, pelos principais sacerdotes, representante do Evangelho, representante da Torá, dos profetas, e pelos escribas que transcreviam a lei. E então seja morto, e no terceiro dia ressuscite. Isso nos faz lembrar do livro de Isaías, vai lá comigo. Isaías, um texto muito conhecido. E aí você lembra lá, Isaías 53. Pisaduras? Então você lembra como que a uva é feita, como que é feito para sair o vinho? É pisada a uva, né? É espremida a uva. E o óleo é moído, é esmagado, né? Aí vem Isaías 53 e diz assim: mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então você vê a importância do bom samaritano ter aqueles dois utensílios em mãos? Ter óleo e vinho. Ele não tinha dinheiro, mas ele deixa uma promessa: pode gastar o que for. E quando eu voltar, eu pago. Lembra? A gente ainda trouxe um estudo sobre isso, né, Renato, no começo do ano. Então, a gente precisa identificar que esse Jesus, esse Cristo, esse Jesus Cristo, o Filho de Deus, esse ungido do Pai, esse homem, né, que a Bíblia diz, o homem, Jesus, o homem, ele tinha o Espírito de Deus sobre ele. Ele fala em Lucas 4,18, né? O Espírito de Deus está sobre mim. Então a gente precisa entender que esse que não tiraram a sua vida, ele disse que a vida dele, ele mesmo a dava. De boa vontade dele a dava. Foi por mim, foi por você, foi por nós que estamos aqui, foi por quem está nos assistindo, por quem não está nos assistindo, por quem está fazendo alguma coisa boa neste momento ou por quem está fazendo alguma coisa errada. Foi por todos.
né? Foi por nós. Então, ele foi transpassado pelas nossas transgressões, ele foi moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, hoje a gente consegue entender por que a gente consegue viver bem. Por que a gente tem a oportunidade de dizer sim, eu quero, não, eu não quero. E quando você comenta esse versículo, Jonathan, aqui em Isaías 53, toca muito meu coração. Não sei se o irmão Luizinho já teve essa sensação. E agora é só dando um comentário, vendo tudo que Jesus fez na sua vida. Eu tenho 33 anos, a idade em que Jesus deu a sua vida. E às vezes eu fico pensando no meu dia a dia, durante esses 33 anos, como eu não fiz nada, como eu fiz pouco. E Jesus, ele foi tão profundo em tudo que ele fez, ele se doou ao extremo, de uma forma tão magnífica. E às vezes a gente se entrega tanto e se deixa levar. E quando eu estava lendo hoje, assim, como que a gente tem levado Jesus para o próximo? Será que a gente tem visto realmente que foi pelas nossas transgressões que ele moeu o seu corpo, que ele deu a sua vida? E se você tem dúvida, se você quer aprender mais, participe, pergunte, leia, tire as dúvidas. Olha quantas ferramentas nós temos hoje para poder aprender mais, para poder saber realmente quem foi Jesus, e não só apenas conhecê-lo ou saber quem foi, mas se envolver, como ele se envolveu com todos aqueles que estavam do seu lado, como ele foi intenso, gente, como ele fez a diferença e deixou tudo isso para me salvar, para salvar o meu amigo. Então, a gente precisa fazer mais pelo que ele fez por nós. Então, vamos colocar, tão pouco tempo, ele conseguiu transformar a vida de muitos e deixar essa condição para nós de uma vida, entre aspas, nós não temos dificuldades. Quais são as dificuldades que nós temos? Quais são as preocupações que nós temos de verdade? Porque ele realmente não se preocupava se tinha pão, se ele tinha uma veste, mas ele estava preocupado em salvar. Ele queria mostrar para todos aqueles que estavam do lado dele que ele tinha um pai, que ele tinha um Deus que podia suprir todas as necessidades. E assim hoje que nós precisamos entender que o Jesus que nós queremos todo dia e queremos apresentar é o que não vai deixar você em condição, em uma má condição. Ele vai suprir todas as suas necessidades, porque ele deu a sua vida. E a gente precisa olhar todo dia para frente e ver que a gente tem uma vida aí abundante para produzir cada dia mais e sermos intensos. Eu vejo que nós somos poucos intensos aqui dentro, né? Então, observando o que você falou, a gente precisa entender quem foi, quem é Jesus. A palavra de Deus nos diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Assim como ele curou lá, hoje ele cura, né? A gente precisa entender, por exemplo, por que nós estamos falando de Jesus? Estamos lendo diversas passagens, falando vários conteúdos, né? Por exemplo, a gente acabou de ler Isaías. E Isaías, aqui ele fala como se Jesus já estivesse ali, né? Como a pessoa, olha só como a palavra é perfeita, irmão. Quando o irmão falava, né, o versículo 5 ali, a gente conseguia
vê já Jesus lá na frente, o que seria, a forma que seria. Então a palavra ela é muito perfeita, tanto no início, quanto no meio, quanto no fim. Vocês conseguiram assimilar comigo o óleo e o vinho? Vocês conseguiram assimilar comigo o versículo 5 de Isaías 53? Será que só nós fazemos isso, pegar lá o Velho Testamento e tentar apresentar Jesus? Para mostrar que a palavra já falava dele, para mostrar que Lucas 24, quando ele diz tudo está escrito a meu respeito, para quando ele diz João 5,39, examinais porque procurais a vida eterna e elas testificam de mim? Será que só nós tentamos fazer isso, pegar o Evangelho lá, o Velho Testamento, ler o Novo Testamento e ambos formarmos uma ideia e apresentarmos Cristo às outras pessoas? Será que só nós? Não é só nós. A Bíblia nos ensina a trabalhar dessa forma, a vivenciar o nosso entendimento no amadurecimento dia a dia, lendo ela e entendendo isso. Porque quando a gente chega em Atos 8, no versículo 26 em diante, a gente encontra a passagem do Felipe e do eunuco. E aí a Bíblia diz que um anjo falou a Felipe dizendo assim: dispõe-te e vai para o lado sul, caminho que desce de Jerusalém a Gaza, e este se acha no deserto. E então ele se levantou e foi. O que a gente aprende aqui? Devemos sempre obedecer à vontade de Deus. 27. E eis que um etíope, eunuco, alto oficial da rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, e este viera adorar em Jerusalém. E estava de volta, assentado no seu carro, vinha ele lendo o profeta Isaías. E então disse o Espírito Santo a Felipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Felipe, ouviu ele ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que está lendo? E ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? Porque a escola funciona para isso, né? Para ajudar aqueles que leem e não entendem a chegar a um entendimento, porque aqui ninguém sabe tudo, a gente compartilha informações, por isso que hoje estamos em 4 pessoas falando da palavra de Deus. E aí a palavra diz assim para nós, no versículo 31, e ele respondeu: como poderei entender se não há quem me explique? E convidou Felipe a subir e sentar-se junto a ele. E aí a Bíblia nos diz assim: ora, a passagem da escritura do livro de Isaías que estava lendo é esta: fora levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosquiador, assim mesmo ele não abriu a boca. De quem ele está falando? Jesus. 33. E na sua humilhação lhe negaram a justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada? Aí no 34 diz assim: e então o eunuco disse a Felipe: peço-te que me expliques. Aqui eu me recordo do que o Renato falou: leia, pergunte, procure informação, procure conhecer, porque conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar do pecado, verdadeiramente sereis livres do pecado. E então, o que acontece? 35. E então Felipe lhe explicou, observe. Então Felipe lhe explicou, e começou por esta passagem da Escritura a anunciar-lhe Jesus. Por que nós não podemos fazer assim? Por que nós não podemos contar, né? Começar a pegar todo o texto bíblico que nós tivermos à nossa mão e começar a apresentar para as pessoas um Jesus que salva, que cura, que perdoa, porque ele anuncia o reino assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A gente fala muito da mensagem de João Batista, né? Que eu diminua para que ele cresça. O problema é ficar diminuído quando tudo vai bem. Quando tudo está mal, a gente fica diminuído mesmo. A situação nos coloca assim. Mas a mensagem de Jesus não é que eu diminua, a mensagem de Jesus é que eu morra para esta velha vida. Por isso que Paulo dizia: já não vivo, mas eu, mas Cristo vive em mim. Como nós fazemos para isso acontecer? Eu vejo assim, e até queria voltar lá para Isaías, que a graça ela é oferecida gratuitamente. E se nós buscarmos Ele, enquanto Ele tem nos dado essa oportunidade, e nós temos essa oportunidade, esse momento,
é como diz lá em Isaías 55:6. E eu vou ler até o 9 porque é uma passagem muito linda. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto ele está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então ele tem uma vida abundante para nós, a todo instante, uma vida de graça, uma vida de perdão. Basta nós buscarmos, nós o encontrarmos, e não só na igreja, né, mas na palavra, a todo instante. Ele está aqui para todos. E às vezes nós nos distanciamos. É tão fácil. Eu não quero, não estou me sentindo bem. E deixar-se dominar por aquilo. Esses dias nós estávamos trabalhando em alguns locais para atender a comunidade, enfim. E um amigo meu, de repente, comentou: nossa, eu tô depressivo. Eu nunca imaginei que ele poderia falar aquilo, uma pessoa tão para frente. E às vezes nós não estamos atentos àquelas pessoas que estão precisando, que estão no fundo do poço e não conseguem levantar. E às vezes basta uma palavra nossa, um momento de dar a atenção para que ela possa ter um posicionamento, para que ela possa se deixar levar um pouquinho daquilo que a gente tem para passar sobre Jesus, sobre Deus. E às vezes aquela palavra pode salvar uma vida, pode salvar aquela situação. Então nós temos que realmente, que essa graça oferecida a todos nós, ela é gratuita, ela é de graça. Basta nós abrirmos o nosso coração e realmente queremos fazer a diferença. Então, a gente consegue entender que a nossa vida com Jesus é tudo e sem Jesus é nada. Mas com certeza. Renato, a gente precisa começar a conclusão aí, porque o nosso horário correu mais rápido do que nós... Nossa, já? Mais rápido do que a gente pensava. Como que a gente conclui uma linha de pensamento aí para a gente dar uma conclusão e para dar mais sede no pessoal? Para deixar mais com um gostinho de quero mais, né? Eu queria contar uma historinha assim, não sei se eu vou conseguir, mas Jesus ensinou muito por parábola, e eu acho que isso era uma das coisas mais belas, porque ele conseguia pegar situações, momentos tão simples para passar para o seu povo, para passar para as pessoas entenderem o significado e a importância do Deus, do seu Pai na vida dele, e o que ele queria e qual era o propósito. Então, tinha um homem que era muito pecador, e ele tinha cometido alguns crimes em uma cidadezinha, e foi preso, foi julgado. Só que os seus amigos começaram a fazer algumas ações, começaram a levantar alguns questionamentos, fizeram lista para levar até o governador, e vamos tentar ajudar o nosso amigo, vamos tentar tirar ele, mostrar para ele que o nosso amigo tem que sair dessa prisão. Enfim, foram até o governador, pediram, levaram
todos os seus amigos, todas aquelas pessoas que podiam ajudar aquele pecador. Foram até ele e o governador, não, eu vou ajudar sim, quero ajudar ele, vamos tirar ele dessa prisão, desse julgamento dele, só que eu quero conhecer ele primeiro, eu quero saber quem que é essa pessoa. E se vestiu de pastor, colocou uma roupinha lá, pegou a Bíblia e fez uma carta lá de perdão e para libertar aquele rapaz. Colocou a cartinha no meio da Bíblia e foi. Chegou lá, se apresentou, olá, tudo bem? Na frente do criminoso, do pecador, eu estou aqui para dizer que a tua liberdade está aqui. E o rapaz no mesmo instante, não, eu não quero saber, saia daqui, eu não quero escutar, não, mas está aqui. A tua resposta está aqui dentro. E a cartinha ali dentro. Não, e cuspiu, saia daqui, enfim, começou a ficar uma situação perigosa, o governador foi embora, enfim. Foi embora, e daí o rapaz que cuidava do lugar falou assim, moço, você está louco? Ele estava com a tua carta para você ser liberto, para você ser perdoado. Daí ele baixou a cabeça, enfim, no outro dia, ele foi para o seu julgamento, onde ele seria enforcado. E no lugar onde ele estava, ele pediu a última palavra. Eu só queria falar uma coisa. Eu só queria falar que eu vou morrer hoje aqui, não pelos meus pecados, mas eu vou morrer porque eu neguei o perdão. Eu não quis aceitar o perdão. Então, muitas das vezes, nós não conseguimos liberar um perdão, não conseguimos aceitar e não conseguimos escolher deixar o pecado. E às vezes as pessoas morrem espiritualmente, não pelo que elas fizeram, não porque elas cometeram, porque Jesus, Deus, Ele não olha os nossos pecados. Ele olha para o nosso coração no momento que a gente realmente faz uma escolha para deixar aquilo que não o agrada, para deixar aquilo que não o liberta do pecado. Então, é uma escolha muito importante em nossas vidas. E eu fecho essa palavra com essa pequena história, Jonathan. Então a gente aprende o que 1 Pedro 3,15 diz. Antes, santificai a Cristo como vosso Senhor. Né? Porque em Mateus 21 ele diz, né? Em Lucas 6,46 ele também diz, por que me chamais de Senhor e não fazeis o que eu vos mando? Então se vamos chegar a Cristo, devemos fazer o que 1 Pedro 3,15 diz. Que saibamos responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que habita em nós. Para isso serve a escola, né? Para a gente aprender, perguntar, sair satisfeito com informações, né? E exemplos claros com versículos afirmativos nos mostrando do que estamos falando. E até queria aproveitar, Jonathan, para o pessoal que está assistindo, que está participando. Quando você receber um convite para vir na escola bíblica, venha com o coração aberto para aprender. Não fique preocupado que não vai ser um culto, não vai ser uma pregação, vai ser um estudo, uma aula, onde você pode perguntar, onde você pode anotar. Então, quando todos os grupos que trabalham na nossa igreja fazer um convite para você, ou você vê um post lá, uma publicação, dê importância, porque aquilo é uma semente que está sendo plantada, mas quem vai fazer ela crescer é você. Você tem que vir participar, você tem que trazer mais um para conhecer mais, para tirar dúvida, para aprender. Esse conhecimento, nós aqui sabemos muito pouco, né, Jonathan?
ainda? Muito pouco. A gente busca todo dia mais, e quanto mais a gente busca, mais vai ter. Então, a gente precisa somar junto com você, que quando voltar à escola bíblica e o pessoal da organização, o Jonathan, que é da diretoria, voltar às aulas, venha aprender, que eu tenho certeza que vai ser muito importante e muito edificante. Então hoje a gente encerra o nosso estudo por aqui, né? Que todos nós saibamos que somos pecadores, somos falhos, né? Mas temos um Deus que nos perdoa, um Deus que é poderoso, um Deus que é justo e misericordioso. E agora a gente faz uma oração encerrando, né? E no próximo sábado estamos aí novamente. E já traremos boas notícias também sábado que vem. Então, Lorena, você faz a oração para encerrar? Então vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos por mais um momento de estarmos reunidos para ouvir mais a Tua palavra, para conhecer mais do Senhor, para que a gente venha estar se corrigindo, Senhor, em nossas atitudes, para que nossa vida realmente seja para honrar e exaltar e glorificar o Teu nome. Peço que o Senhor abençoe a cada um que esteve assistindo esse estudo e que irá assistir. E eu creio que logo mais estaremos todos reunidos juntos, aprendendo mais da Tua palavra. Que eu lhe peço e desde já agradeço, em nome de Jesus. Amém. Bem, boa noite, Deus abençoe. Amém. Boa noite. Boa noite.